Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 21º domingo do tempo comum, quando nós ouvimos a palavra de Deus, encontramos aqui aquela palavra que nos desce ao coração, de modo especial, quando ouvimos a decisão de Josué e sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante deste povo, das tribos de Israel, dos quais muitos membros já estavam se esquecendo das maravilhas de Deus que tinham sido feitas por eles. Estavam se vendendo a deuses estranhos. Estavam abandonando o Senhor Deus. Josué coloca como líder de todo o povo esta pergunta: a quem vocês querem servir? Ao Deus de nossos pais, ao Deus único e verdadeiro, ou aos ídolos destes povos que nos cercam, ou a esses deuses estranhos que não são deuses? A quem vocês querem servir? Essa é uma decisão que a cada dia nós devemos renovar em nosso coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque é muito fácil esquecer quem é o nosso Deus. E o ser humano tem esta fome de Deus tão grande dentro de si, que quando ele não busca o verdadeiro Deus, ele fabrica deuses para si. Todos aqueles que não cumprem a vontade de Deus, buscam deuses estranhos, criam deuses segundo a sua vontade. Esses dias alguém perguntava e dizia que nesta paróquia muitas pessoas vêm à missa. E eu disse: deves estar enganado, porque aqui se declaram pelo menos 25 mil católicos diante do IBGE. Onde estão no domingo? Onde estão? Estão, talvez, cultuando o Deus cama, o Deus churrasco, o Deus preguiça, o Deus que eu criei para mim mesmo. Mas não são capazes de, uma vez na semana, no domingo, no dia do Senhor, deixar de cultuar a si mesmo, a sua vontade, o seu estômago, os seus desejos e seus falsos deuses, e optar por cultuar o verdadeiro e único Deus. Assim como muitos das tribos de Israel abandonaram o Senhor, assim também nós devemos dizer, lamentavelmente, a grande maioria dos membros da Igreja do Senhor, da sua única igreja, não estão nem aí para Ele. São católicos, cristãos apenas de nome, de vida não o são. E se não são no domingo, muito menos o serão durante a semana. E então estes devem ser coerentes e bater em seu peito e dizer: eu e minha casa serviremos a nós mesmos, não serviremos ao Senhor. O meu Deus sou eu mesmo. A minha medida de justiça e santidade sou eu mesmo. Estes devem bater no peito e dizer assim. E não se esconder sob a falsa capa do seu batismo. É triste e lamentável ver a deserção do chamado povo de Deus. Ela não é uma novidade, mas nunca como em nossos tempos a deserção é tão grande. Eles até, estes que desertaram e abandonaram o Senhor, até durante a semana e final de semana, postam nas redes sociais imagens, mensagens e todo tipo de alegorias do seu falso cristianismo.
e gostam de dizer em público, em privado e nas redes sociais: Deus está no comando, com Deus a vitória é certa. Mas que Deus é este? É o seu próprio estômago, no dizer de São Paulo. É o seu próprio estômago que significa as nossas vontades e os nossos quereres. É os deuses que fabricaram para si mesmos. Não são aquilo que publicam, aquilo que falam e o modo como vivem, não são imagem do Deus verdadeiro. É por isso que o Salmo 33, que diz, e nós repetimos o refrão: provai e vede quão suave é o Senhor. Como o nosso Deus é suave. Outra palavra para suave é terno. Como o nosso Deus é terno. Como o nosso Deus nos ama, apesar de não lhe sermos fiéis. Como Ele nos cerca de carinhos e cuidados, apesar de nós sermos ingratos. Ele nos cuida, nos protege, nos ama, mais do que qualquer mãe pode fazer. E, no entanto, nós o desprezamos, nós o abandonamos. E nós, quando ouvimos a sua palavra, alguém diria, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu diria, nem entra, nem entra. É apenas mais um som que escuta, mas não ouve, porque seus ouvidos já estão junto com seu coração longe de Deus e, portanto, não conseguem mais ouvir a voz de Deus. O Santo Evangelho que São João nos narra fala exatamente deste um dos momentos em que Jesus diz: isto que eu vos falo vos escandaliza? Vocês também querem ir embora? Foram dois os momentos em que Jesus, pregando a verdade e a revelação que trouxe do Pai, foram dois os momentos em seu ministério e em sua pregação em que aqueles que ouviram rasgaram as vestes, como se fazia naquele tempo, rasgaram as vestes, arrancavam os cabelos e as barbas diante dele e diziam: isto não é verdade, isto nos escandaliza, vamos embora daqui, este homem é um falso profeta. Quais foram estes dois momentos? O primeiro, quando Jesus diz que homem e mulher, depois de casados, formam uma só carne e devem permanecer unidos até o fim de sua vida terrestre, e aquele que abandona sua esposa a torna uma prostituta, e aquela que abandona seu esposo o torna um prostituto. E isto levou a muitos a raiva e a fúria, e diziam: mas Moisés autorizou que a gente desse uma carta de divórcio para a mulher, ou seja, que tocasse a mulher embora quando não quisesse mais nada com ela. E Jesus diz: mas isso não é, Moisés fez, mas isso não é a vontade de Deus Pai, esta não é a verdade. E Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, que não se convertem. Este foi o primeiro momento em que a multidão, ouvindo Jesus, e muitos dos seus discípulos ouvindo, o abandonaram, foram embora, disseram: isso nós não queremos ouvir. O segundo momento acabamos de ouvir hoje no Evangelho. Temos que retornar alguns versículos que no Evangelho de hoje não trazem, mas traz na semana passada. Nos foi trazido este texto. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sou a carne e o pão, eu sou o vinho e o sangue, únicos capazes de dar a vós a vida eterna. Quem não comer de minha carne e não beber de meu sangue não terá a vida eterna. E isso escandalizou. Muitos se perguntaram:
mas este homem é louco, como é que nós vamos comer a sua carne e beber o seu sangue? E ele explicou: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Não como o pão com que foram alimentados no deserto, não como este pão que passa, que alimenta o estômago e vai para a fossa, mas como pão verdadeiro, como alimento verdadeiro, como sangue verdadeiro que, penetrando no ser humano, o transforma, o diviniza. E então eles dizem: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Ou seja, isto nós não podemos aceitar, isto nos escandaliza. Aí estão, irmãos e irmãs, essa multidão de batizados que não come da carne do Senhor e não bebe do sangue do Senhor. Qual será o seu destino? Roguemos a Deus para que se convertam. Roguemos a Deus para que se convertam. E nós muitas vezes, mesmo participando e celebrando todo domingo, nós muitas vezes nos encontramos pelo pecado mortal, indignos de receber o corpo e sangue do Senhor. E aí nós devemos nos perguntar, se nós tivermos aquela astúcia que Jesus diz que devemos ter, astúcia, esperteza que Jesus diz que nós devemos ter como cristãos. O meu pecado, aquele que me impede de receber Jesus na Eucaristia, é tão bom assim para mim? Ele vai me levar à vida eterna? Alguém vai à vida eterna com pecado? Ou, se eu usar da esperteza que Jesus manda ter, eu não deveria jogar por terra meu pecado, jogar por terra aquela situação que me impede de receber o corpo e sangue do Senhor e pisotear essa situação, confessar o meu pecado, me reconciliar com Deus, para poder então dignamente receber o corpo e sangue do Senhor? Qualquer criança, ao ser perguntado sobre isso, diria: é óbvio que a gente deve pisotear sobre o pecado e nunca deixar de receber o corpo do Senhor. É óbvio, qualquer criança diria isso. Acontece que nós, adultos, não vemos as coisas como as crianças na sua simplicidade. Nós encontramos 1001 desculpas para conviver com o nosso pecado, para passar uma vida inteira sem nos alimentarmos do corpo e sangue do Senhor, sabendo que quem não come a sua carne, quem não bebe o seu sangue, não terá a vida eterna. Sabendo disso. Há muitos anos atrás, aqui nesta paróquia, preguei sobre este evangelho, e um paroquiano destes, assim, de ocasião, que aparece de vez em quando, ao final da missa veio dizer para o padre, veio dizer para mim: eu acho que o senhor está errado, não é bem assim. Bom, então, o senhor se veja com Jesus. A minha tarefa é apenas repetir as suas palavras e explicar as suas palavras como a igreja as tem explicado nesses 2000 anos e como os apóstolos nos ensinaram a interpretar. Não, mas eu acho que não é bem assim. Bom, então o senhor fica com o seu achismo. Ficou com o seu achismo e desapareceu. Foi procurar outra paróquia, outra igreja, onde o padre diz o que ele quer ouvir, se é que encontrou. Deve ter encontrado nos primeiros tempos, depois ele já viu que o evangelho quer nos desinstalar e nos mudar, e não continuar na mesma. Contei este pequeno relato para dizer: isto aconteceu aqui, e acontece diariamente em muitas consciências mal formadas, que dizem: não, eu tenho obrigação de ir à missa ao domingo, mas eu não tenho obrigação de comungar. Não, nós não temos obrigação de comungar. Nós temos obrigação de participar da Santa Missa todo domingo, isso sim. Mas, sem a comunhão, como é que vivemos? Se o corpo e sangue do Senhor é aquele que, a única coisa que é o alimento verdadeiro e nos transforma, e nos modifica, e nos dá força para resistir ao pecado, como é que tu vives sem a Eucaristia? Tu te basta a ti mesmo? Olha aí, encontraste o teu Deus,
Encontraste o teu Deus, que não é o Deus verdadeiro. O Deus do eu, o Deus da minha vontade, o Deus do meu querido pecado. Aqui é o que se chama muitas vezes conversão, necessária para cada um de nós. Este pequeno trecho que ouvimos da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios. Vejam como não é comum, não é só comum na igreja hoje que o povo de Deus, os leigos, às vezes apontem ao padre e digam: eu não concordo com isso que está na palavra de Deus, eu acho que não é bem assim. Este trecho da carta de São Paulo aos Efésios, palavra de Deus, por isso está na Bíblia Sagrada, palavra de Deus, que não muda. São Paulo fala das relações familiares entre esposo e esposa. Diz que a esposa deve ser submissa ao marido como ao Senhor. A submissão que a esposa deve ter ao seu esposo é como ao Senhor Jesus. E por causa dessa palavra, dessa pequena frase, eu mesmo já ouvi até sacerdotes, padres, mal formados ou deformados, dizendo: mas isso não é bem assim. Recordo-me que numa aula na faculdade de teologia, onde nós vamos para aprender, e muitas vezes saímos piores, um professor e uma professora no mestrado diziam: não, mas isso aqui não é palavra de Deus. Eu automaticamente da minha mochila tirei uma tesoura e disse: pronto, recorta tudo que não é palavra de Deus e seja um novo Lutero. Recorta tudo aquilo que não te agrada, vai sobrar pouca coisa. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Portanto, a submissão devida das esposas aos esposos encontra correlação com a submissão que uma mulher deve ter ao Senhor, não a um ditador, não a um homem que abusa, não a um homem que a maltrata. E São Paulo complementa: o esposo foi colocado como cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mais ainda, como a igreja é solícita, sempre pronta a servir por causa de Cristo, sejam as esposas também solícitas por seus maridos. E complementa: maridos, amai a vossa esposa, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja, que somos nós, e se entregou por nós. Assim deve ser o amor do esposo à esposa. Embora ele seja a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja, cabe ao homem, ao esposo, fazer tudo para que sua esposa seja santificada e seus filhos sejam santificados. Até mesmo, se necessário, entregar a sua vida por eles. Não é isso que temos visto. Não é isso que vemos nos dias de hoje. Nem esposas submissas, nem maridos capazes de entregar a vida por sua esposa. Por quê? Porque não entenderam que o mistério da união entre um homem e uma mulher não se baseia nas vontades e nos desejos. Um casamento que se baseia nas vontades e desejos está fadado a tornar-se ruína em pouco tempo. E então ele procura ela porque talvez é bonitinha, interessante, tem um corpinho bonito. E o corpo cai, o desinteresse aparece. Não havia nenhuma comunhão profunda, nem verdadeiro amor. Então ele troca ela por qualquer outra. Também há muita esposa
que pensa que sua função é ser solícita a Cristo, mas não a seu esposo. E aqui há o grande engano. Aqui há, novamente, o esquecimento de que homem e mulher, pelo matrimônio, se tornam uma só carne. O que significa isso? Um só querer, um só amar, um só desejar, um só pensar e também um só odiar. Odiar tudo aquilo que não é santo. Buscar, querer, amar, desejar as mesmas coisas. Isso é tornar-se uma só carne. Já não são dois que puxam cada um para o seu lado, mas um único, ou uma única carne que puxam para o mesmo sentido. Quando um jovem e uma jovem entendem profundamente o que é esse ser uma só carne, e que o mistério do matrimônio cristão é um mistério tão profundo que só pode ser comparado com a união de Cristo com sua igreja, então eles repensam 2 vezes antes de casar. Não pode, antes de que haja um matrimônio, seja colocado à frente de tudo os teres, os quereres e os haveres. Antes de tudo, é necessário aqui colocar o amor. Sou capaz de entregar a minha vida por ela e pelos filhos que Deus nos enviar? Sou capaz de obedecê-lo naquilo que deve ser obedecido, nas coisas santas? Sou capaz de buscar-lhe a santificação? Sou capaz de buscar a ela e meus filhos a santificação? Se sim, então sou capaz de formar uma família. Uma família que deve ser com o homem como cabeça, a mulher como corpo, a união de Cristo com sua igreja. Nós, sua igreja, o corpo, os membros, ele, a única cabeça. Por isso este trecho de São Paulo, a carta aos Efésios, foi colocado juntamente com este evangelho no dia de hoje. Recordem-se o que eu falei no início. Foram 2 os momentos em que aqueles que ouviram o Senhor rasgaram as vestes e abandonaram a pregação e disseram: não queremos ouvir isto, não aceitamos de forma alguma. Uma, quando o Senhor fala da união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Outra, quando afirma que quem não come sua carne, não bebe seu sangue, não terá a vida eterna. Então o Senhor nos pergunta também hoje: e vós, também quereis ir embora? Também quereis ir embora? Oxalá o Senhor nos dê a graça de respondermos como São Pedro, inspirado: a quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Recordemos, ao início falei que aquele que cria para si falsos deuses e os cultua, já não escuta mais a palavra de Deus, já não entra nada em si. Queira Deus que também nossos ouvidos e nossos corações sejam purificados para ouvirmos e entendermos e dizermos ao Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.